Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre a crise de 29, movimento ímpar na história mundial, uma vez que ela colocou em xeque o sistema liberal e acabou abrindo caminho para o surgimento dos estados totalitários na Europa. E é dela que a gente vai falar hoje, beleza? Então, o que foi a crise de 29? É muito importante compreender a definição desse fato histórico para que mais à frente a gente possa mediar os conhecimentos acerca das causas e principalmente das consequências empreendidas por esse acontecimento histórico na história da Europa, dos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Beleza? Então, a crise de 29 a gente pode entender como um conjunto de situações econômicas deflagradas no ano de 1929 que resultaram numa grave crise econômica dos Estados Unidos e para grande parte dos países do mundo. É isso mesmo. Então, uma crise que começou lá nos Estados Unidos, né, ela acabou tendo um efeito dominó no restante do mundo. Em teoria, o único país aí, vamos dizer, que não sofreu os impactos dessa crise foi a União Soviética, que desde a Revolução Russa já estava no processo mais avançado da ANEP, né, um sistema econômico aí híbrido que privilegia algumas ações socialistas casadas com algumas práticas capitalistas, mas basicamente a União Soviética tinha uma economia planificada, então ela ficou de fora dos impactos da crise de 29. Entretanto, é importante destacar que esse fato histórico que ocorreu em 29, a gente costuma falar que ele ocorreu no período entre guerras, ou seja, entre o fim da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, que vai começar lá em 1939, que daqui umas aulas vai ser assunto presente das nossas aulas de história, tá certo? Uma outra consideração, parêntese que a gente deve fazer aqui, é que a Europa foi o continente que mais sofreu com os impactos e destruição gerados pela Primeira Guerra Mundial. É isso mesmo. Mesmo os países vencedores da guerra, né, os países que integravam ali a Tríplice Entente, sofreram muito, né, uma destruição estrutural. Então, um período pós-guerra, nesse período entre guerras, foi um período de muita dificuldade, que esses países tiveram que reconstruir, né, não só a sua estrutura, mas economicamente, tendo os Estados Unidos como um grande credor e financiador da reconstrução desses países europeus. Um último parêntese aqui a respeito aqui da crise ainda, é que os Estados Unidos, por outro lado, né, eles saíram de um conflito bem enriquecido, com o seu parque industrial, né, em pleno desenvolvimento e, claro, com muita prosperidade. Então, né, no início da década de 1920, aí, isso vai impulsionar uma série de investimentos na Bolsa de Nova York e o início dos anos felizes, que a gente vai ver mais adiante também nos Estados Unidos. Um período aí onde a propaganda, o cinema, enfim, o modo de viver americano acabou determinando o consumo e, consequentemente, a prosperidade da economia americana antes dela entrar em colapso lá em 1929, na terça e na quinta-feira negra, que a gente vai falar também, tá certo? Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar da situação da Europa e dos Estados Unidos antes da crise, ou seja, durante o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa aqui, ó, ela estava sofrendo muito com a guerra, já que a guerra ela foi disputada no continente europeu, e isso exigiu, né, um grande esforço político, militar e social aí, imposto por essa guerra. Em contrapartida, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, a gente sabe que ele manteve uma política de neutralidade, fornecendo ali armamentos e alimentos para os países participantes da guerra. Então, isso fez com que ele conseguisse um desenvolvimento econômico muito considerável.
Então a gente tem as posições antagônicas aí, a Europa sofrendo com a guerra e os Estados Unidos se enriquecendo com esse conflito, tá certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, qual que foi o cenário da Europa? A Europa então começou um período de lenta reconstrução, né? Não só física, mas da sua economia, com crédito concedido em grande parte pelos Estados Unidos, e no momento pós-guerra, de novo, né, os Estados Unidos aí em uma situação de superioridade, com um desenvolvimento muito grande da sua economia, dado aos empréstimos que ele está fornecendo para a Europa e porque ele vendeu muito produto, tá certo? E armamento durante o desenvolvimento da guerra. E claro, quando ele entra para a guerra em 1917, ele entrou para o lado da Tríplice Entente, que saiu vencedora do conflito. Um detalhe, como a guerra foi na Europa e não aqui na América, os Estados Unidos ele não teve que lidar com nenhum tipo de reconstrução física do seu território. Então, os Estados Unidos aqui, durante e depois da guerra, eles sempre numa situação de muito conforto e de desenvolvimento econômico. Beleza? Mais adiante, a gente vai falar dos anos felizes. Então, no momento pós-guerra, vai ter o início os anos felizes dos Estados Unidos, né? Então, essa posição vantajosa dos Estados Unidos que eu falei durante o desenvolvimento da guerra vai favorecer o seu desenvolvimento econômico, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Durante esse período, o governo realizou altos investimentos, tanto no campo como na indústria, né? E isso acabou gerando muita prosperidade econômica e otimismo a toda a sua população. E aí a gente vai começar a ver agora três importantes fases da crise de 29. O American Way of Life, a importância da propaganda para esse modo de vida americano aqui, e quando isso entra em colapso, a gente vai falar um pouquinho das causas, né, que favoreceram o início da crise de 29 aí. Então, o primeiro deles é o American Way of Life, que traduzindo, né, a gente tem aqui o modo de vida americano e fundamenta-se no ideário liberal de glorificação do indivíduo, que em resumo, né, significa que o ato de consumir né, sempre, cada vez mais, ele vai passar a constituir o estilo de vida americano. E acreditem se quiser, esse modo de vida americano ele vai ser invejado, né, em todo o mundo, tá certo? Inclusive aqui no Brasil. Então, possuir, né, um modelo de carro, geladeira, enfim, algum eletrodoméstico ali, dava uma sensação de felicidade e de prosperidade que os Estados Unidos queria conseguir naquele período. A gente vai falar mais à frente da propaganda, né? Então a gente vê aqui alguns cartazes, né, que incitam o consumo, tá certo? Do povo americano. Mais à frente a gente vai falar disso. E que é propaganda. Então, olha só, nos Estados Unidos, os meios de comunicação em massa, principalmente o rádio e o cinema, foram grandes responsáveis pelo incentivo do consumo. Então, a propaganda da época, além de incentivar o consumo, passava uma ideia de que era preciso continuar consumindo sempre e sempre para que o país continuasse a crescer. Então, em resumo, né, esse American Way of Life, esse modo de viver americano, era estimulado através da propaganda, e isso se refletia no aumento do consumo, que favorecia então a sensação de bem-estar social das pessoas, né? E colocava uma questão muito interessante, que a felicidade então ela poderia ser conquistada também no ato de se consumir, com a ação consumista, tá certo? E claro, isso refletia no crescimento econômico americano naquele período. Então, os primeiros 10 anos aí, vamos falar assim, pós Primeira Guerra Mundial, foi um período de grande, mas de grande crescimento da economia americana, tá certo? Esse período a gente fala que são os anos felizes, ou o American Way of Life, o modo de viver americano. E nesse cenário, então, agora a gente vai começar a apresentar as causas da crise de 29.
Então, olha só, a gente tem durante a guerra, posterior à guerra, e uns 10 anos depois da Primeira Guerra Mundial, uma situação muito confortável da economia dos Estados Unidos. Mas, né, entretanto, em 1929, na quinta e na terça-feira negra, coloquei aqui algumas reportagens ali, isso vai entrar em colapso, tá certo? Então eu reuni as causas da crise de 29 aqui em 3 fatores principais. Primeiro, que foi uma crise de superprodução industrial. Muitas das crises que a gente vê mundo afora, vou dar um exemplo aqui no Brasil, aqui, às vezes é pela escassez do produto no mercado. A gente já teve uma crise aqui de combustível, e essa crise de combustível ela gerou uma escassez de alimentos nos supermercados, enfim. Essa crise nos Estados Unidos ela foi de superprodução. Então, o que vai acontecer? A produção ela vai ser maior do que o consumo. E por que isso demorou um tempo para acontecer? Eu falei que nos 10 anos que se seguiram após o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos cresceu muito. A sua indústria cresceu muito e, consequentemente, o povo consumia, ele continuou, então, produzindo cada vez e mais, tá certo? Só que, passados esses 10 anos, principalmente a gente tem no segundo fator aqui, a economia da Europa ela começa a se reorganizar, tá certo? E essa recuperação das indústrias europeias, elas vão começar a abastecer o mercado interno europeu. Então a Europa não mais vai ficar exportando, né, importando, aliás, coisas dos Estados Unidos, tá certo? Porque a sua economia, já se passar desse tempo, ela vai começar a se recuperar. Então ela vai começar a produzir, então ela vai abastecer o seu próprio mercado interno e mais à frente ela vai começar a fazer frente às exportações americanas mundo afora também. Então, com isso, os Estados Unidos ele perde, né, um mercado externo aí para a sua superprodução da sua economia que está em pleno desenvolvimento. Então, veja só, os Estados Unidos ele começou a produzir muito, então é uma crise de superprodução. Então, a produção ela é maior do que o consumo. Ao mesmo tempo, né, já ali em 1929, ali, a Europa já começou a se reconstruir e não necessitava mais tanto, né, de comprar coisas dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele vai perder um mercado externo muito importante para a sua economia. E terceiro, colapso total, né, especulação financeira. Então, com essa somatória de produtos no mercado, sem ter o consumo para esses produtos, o preço das ações das empresas americanas vão começar a cair na Bolsa de Nova York e isso vai determinar o que a gente fala que é o crash, né? A queda da Bolsa de Nova York. Então, o que vai motivar essa queda da Bolsa de Nova York em 1929? Um desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse? Do crescimento econômico, que é a superprodução, e a falta de consumo para esses produtos, tá certo? Então isso vai acabar gerando imediatamente a falência de várias empresas americanas, bancos, enfim, aumento do desemprego e, logicamente, a diminuição do consumo se você tem menos pessoas empregadas nesse momento, tá certo? Então esses aqui são os efeitos imediatos na crise nos Estados Unidos. Então ocorre a queda da Bolsa de Nova York, né? Aquelas situações todas que eu falei ali imediata, a falência de algumas empresas, aumento do desemprego e diminuição do consumo. Então, passado o ano de 1929 até 1933, mais ou menos, a gente tem um período que a gente chama de Grande Depressão. E aí eu vejo muitos sites na internet colocando a Grande Depressão como sinônimo da crise de 29, quando na verdade a Grande Depressão a gente tem que compreender como um período posterior à crise de 29 e não como algo semelhante e igual, tá certo? A crise de 29 é o acontecimento e a Grande Depressão um período posterior à crise, que vai durar de 1929 a 1933. Então é isso que eu coloquei aqui, ó. É uma expressão utilizada para se referir a um período subsequente
ao crash na Bolsa, né, a queda de Nova York, ocorrido entre os anos de 29 e 1933, sendo caracterizado, logicamente, por um período de grande dificuldade econômica, né, não só nos Estados Unidos, porque essa crise ela vai ter um efeito dominó na Europa, e também vai chegar aqui no Brasil, a gente vai ver como, tá certo? Então ela vai ser deflagrada por um cenário de crise inicial nos Estados Unidos, com impactos no mundo todo. Tem mais um quadro aqui que eu queria abordar. E por que essa crise ela vai acabar impactando no mundo todo? Porque já nesse período do início do século XX, aí, no final da década de 20, já vai haver uma internacionalização da economia mundial. As economias dos países elas vão estar conectadas. Um dado muito interessante, um aprendizado que ficou da crise de 29, é que após esse acontecimento, muitos países vão começar a investir na sua indústria interna para não sofrer tanto com os impactos de uma crise fora do seu território. E isso vai acontecer muito aqui no Brasil, tá certo? Então, durante a crise de 29, o Brasil ele deixa de vender muito café, exportar muito café para a Europa e Estados Unidos, e essa redução nas exportações vai implicar que medidas fossem tomadas para o desenvolvimento da indústria nacional, se desprender um pouco da flutuação desse mercado internacional. Um outro fator que vai gerar a crise no mundo todo, além dessas economias estarem conectadas, é que os Estados Unidos era o maior credor dos países europeus no cenário pós-guerra. Então, como a economia dos Estados Unidos ela entra em colapso, né, esse crédito ele vai deixar de ocorrer a esses países que tanto precisam. E neste contexto, a Alemanha vai ser o país que vai ser mais atingido. A gente viu lá que no fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, de acordo com o Tratado de Versalhes, foi o país que foi o grande culpado pela eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial. E a ela foi inferidas severas, né, punições, entre elas as punições econômicas, que eram a indenização em bilhões de dólares em reparação aos países que participaram da guerra ali. De todo modo, essa situação de grave crise ali na Europa, ali, ela vai se converter numa situação favorável ao surgimento de governos altamente totalitários e autoritários. No caso, os governos fascistas na Itália e o governo nazista na Alemanha, mas isso a gente vai ver lá no final, já é uma consequência e um spoiler de uma das consequências da crise de 29, é o surgimento desses governos altamente autoritários. Então, olha só, os efeitos da crise nos Estados Unidos, igual eu falei, a falência das empresas, banco, desemprego e diminuição do consumo. Os efeitos da crise na Europa, o surgimento desses regimes de estados totalitários que se apresentavam como uma terceira via, né, que se opunham tanto ao liberalismo, né, ao capitalismo e ao socialismo. Então hoje a gente vê em termos de rede social uma discussão se o nazismo, se o fascismo, se ele é de direita, se ele é de esquerda. Se a gente tiver que definir e colocar ele em um lado ou outro, a gente coloca que o fascismo e o nazismo ele está na extrema direita, tá certo? Extrema direita. Mas nesse período que ele se apresenta ao mundo, os Estados Unidos ele coloca em xeque o nazismo e o fascismo, ele coloca em xeque tanto o liberalismo, que é o capitalismo, que é a direita, tanto o socialismo, que é a esquerda, tá certo? Ele se apresenta então ao mundo como uma terceira via, beleza? Os efeitos dessa crise no Brasil, a gente também vai falar. Então ela ocorre no momento, né, a Grande Depressão aí, que eclode a Revolução de 30, onde Getúlio Vargas ele se torna o presidente do país a partir de um golpe de Estado deflagrado com o apoio dos militares. E, no caso da economia brasileira, a crise de 29 ela vai afetar as exportações de café. O Brasil, nesse período, ele já era o maior produtor e exportador de café do mundo, né? E tinha como seus principais mercados os Estados Unidos e a Europa. Então, a crise também vai implicar numa crise da economia do nosso país, certo? Sobretudo na questão do café. Aqui algumas imagens interessantes sobre a crise de 29.
a queda da bolsa, né? Um efeito dominó aí, então, que começa aqui nos Estados Unidos e acaba ganhando força mundo afora. Aqui a desvalorização da moeda americana, o dólar. E aqui, né, o crescimento ele só caindo e as pessoas ali desempregadas, tá certo? São imagens ilustrativas aí que representam esse cenário da crise de 29 e da Grande Depressão. Mais adiante a gente vai falar da solução encontrada pelo governo americano para lidar com a crise de 29. E teve solução. E essa solução ganhou o nome de New Deal, ou seja, o novo acordo. Então, o presidente americano, o Franklin Roosevelt, né, ele vai criar esse plano New Deal baseado nas ideias de um economista inglês chamado John Keynes. Né? A gente vai falar mais da teoria dele mais à frente. Mas essa teoria ela contrariava o liberalismo da época. Né? O que é o liberalismo? A negação da intervenção do Estado na economia. E essa teoria desse inglês John Keynes, ela fala justamente o contrário, que é necessário, então, que um governo ele faça uma intervenção, né, na economia para que ele consiga garantir o crescimento econômico, né, no caso dos Estados Unidos, que ele consiga garantir a retomada do crescimento econômico, tá certo? Esse aqui é o John Keynes aí, o criador dessa teoria que favorece uma intervenção do Estado na economia. E aí, o que os Estados Unidos então vai fazer? Já que ele cria o New Deal, o Roosevelt ele vai implementar algumas mudanças nos Estados Unidos. Entre elas, ele vai propor investimento em grandes obras públicas, construções de hidrelétricas, estradas, enfim. Isso vai fazer que o governo consiga empregar um número grande de pessoas e uma vez empregadas, essas pessoas vão ser incentivadas a consumir. E isso vai fazer a economia girar. Ele vai criar mecanismos de controle de crédito, né? Vai enrijecer isso aí, tá certo? Ele vai emitir papel moeda, vai fixar ali o salário mínimo e vai criar a questão do segundo desemprego, que isso também vai favorecer que as pessoas desempregadas tenham renda e continuem consumindo para que a crise não se agrave, tá certo? Então essas são um resumo das principais medidas criadas pelo Roosevelt nesse novo acordo New Deal que ele cria, que é um programa de governo. E vai dar muito certo, a economia dos Estados Unidos ela vai começar a responder muito bem e os Estados Unidos, com o passar do tempo, ele vai sair desse cenário de grave crise econômica. Aqui a definição da teoria criada pelo John Keynes, né? Então é um conjunto de ações político-econômicas que defendem a intervenção do Estado na economia dentro dos parâmetros do mercado livre capitalista. Com qual objetivo? Garantir e manter o controle da inflação e reduzir o desemprego. E acaba que isso vai dar muito certo para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, com o passar do tempo, ele vai recuperar essa economia. E quando a gente estudar a Segunda Guerra, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que os Estados Unidos eles já vão se confirmar. Então, na Primeira Guerra, a gente marca a ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial. Ao fim da Segunda, vai haver essa confirmação e ele vai disputar essa hegemonia política num terceiro conflito que ficou conhecido como Guerra Fria, né, colocando de lado o liberalismo e o capitalismo contra o socialismo da União Soviética. Mas isso é tema para uma aula mais tarde. Em resumo, o que a gente pode concluir então da crise de 29? Que ela provocou um choque aí, né, nas economias liberais da época, e essas economias elas tiveram que reformular suas políticas econômicas, fazendo com que o Estado ele participe mais das ações econômicas, né, o que contraria o liberalismo aí, que deixa fazer, deixa passar, né, a lei da oferta e da procura aí. Aqui um meme muito legal
de um amigo meu que tem um IG muito legal, que é o Luan Moraes, sobre a crise de 29. Eu gosto muito desses memes em redes sociais, principalmente os de história. Então a crise de 29, aquela onda ali, né, engolindo os Estados Unidos meio sem ter o que fazer naquele momento. Muito bom esse meme. E aqui no finalzinho, um bônus, eu deixei para vocês um mapa conceitual sobre a crise de 29, destacando todo o contexto histórico, os antecedentes, anos felizes, American Way of Life, a propaganda, causas, a queda, os efeitos imediatos, o que foi a Grande Depressão, o New Deal, as principais medidas do New Deal, a crise na Europa, no Brasil, uma conclusão. Beleza? Espero de verdade que essa aula tenha contribuído para os conhecimentos de vocês acerca desse assunto. Muito obrigado. Tchau.